A mesma maneira que uma tomada de decisão certa pode te levar para um outro nível, Isso é a verdade. tomada de decisão errada, ele pode te derrubar. Porque eu já vi escola se estrangular por tentar colocar alguma solução educacional que não conversava Exatamente. com o perfil daquela instituição de ensino e perder, assim, vultos de dinheiro que poderiam ter contribuído para o crescimento da instituição de ensino e acabaram virando ali uma forca, né? A nossa escola, ela vai ter o tamanho da nossa cabeça. Vocês tinham um sonho, assim, de ver uma escola grande? Ou foi uma coisa que foi acontecendo? Desculpa, eu vou falando, a gente vai lembrando e vai emocionando. Quando a gente anunciou, a gente fez uma faixa, mandou um rapaz fazer aquelas faixas à mão, Sim. matrículas abertas e semear, colocar na frente de um portão, que era o que a gente tinha, e a gente olhava uma pra cara da outra e dizia, Leia, será que vai vir alguém? Essa movimentação, ela foi fácil, ela foi difícil? Vocês criaram normas logo de início? Como me conta? Eu fazia condução, eu era professora do pré-1 no primeiro ano da escola, secretária, terminava tudo, nós tínhamos que varrer. Quando o pai queria conversar com a professora, era eu. Quando o pai queria conversar com a diretora, era eu. Quando o pai queria ir na secretaria, ou era eu, era a Leia. Ou seja, tudo da escola girava em torno da gente. Meu Deus, será que a Vai gente dar está certo? preparada para isso? Gestor, você que está aí começando o seu trabalho, está no meio do percurso, não tenha medo de dar o próximo passo. Me conta, só para ajudar a cabeça do gestor, o que você colocou na mesa ali para essa tomada de decisão? Eu não falo coisas para agradar um pai porque ele paga, que eu acredito que isso pode enfraquecer o teu trabalho. Isso realmente precisa de um pulso firme. E aí? Se você é gestor e você não conhece a fundo o universo da educação, você não vai ter subsídios para tomar decisões. É muito importante realmente que a pessoa esteja ali amparada. Ninguém cresce sozinho. E quando eu falo ninguém cresce sozinho, eu não me refiro somente aos parceiros que a escola tem. Eu me refiro até aos próprios gestores. Concorrência não é rivalidade. Alô, escolados! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Escolados Podcast. Este podcast que foi absolutamente pensado para o gestor educacional, para o mantenedor, para quem vive e faz escola. O nosso tema de hoje é nada mais, nada menos do que como partir de um sonho para a gestão de uma escola. E a minha convidada de hoje, ela é parceira minha, ela é cliente minha, admiro demais. E como eu sei que nessa trajetória, né, de quem faz acontecer a escola, existem muitos percalços, existe gente que está começando, existe gente que já está ali no meio, né? Eu resolvi trazer esta querida convidada para contar um pouco da história dela e ensinar o como faz aí dos percalços que ela encontrou no caminho. Sei que tem muito gestor que fala para mim assim, se eu soubesse disso antes, eu já tinha alcançado tal resultado mais rápido. Também tem um gestor que diz, se eu tivesse entendido o modelo do negócio mais rápido, agora que eu entendi, eu já consigo ter resultados mais céleres. A gente sempre responde um como, e quem está comigo hoje é Lívia Freitas. A cabeça aqui, né, junto com a Leia, a irmã dela, fazem acontecer o Centro Educacional Cristão Semear, que cresce graças a Deus. Lívia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Jamile. Estou honrada pelo convite, muito feliz de estar aqui. E eu espero poder contribuir um pouquinho aí com a nossa trajetória, com as nossas experiências e histórias, com os demais mantenedores, gestores que estão nessa jornada aí da educação. Pois é, Lívia, eu penso aqui, né, que eu gosto muito da história do Semear. Gosto muito da história de vocês, principalmente porque vocês são uma instituição de ensino que começou com vocês duas do zero, né? Eu lembro que você disse que você só tinha um espaço mesmo, exatamente, o sonho, a coragem, né? Mas me conta um pouquinho. Que zero é esse? Vocês começaram com poucos recursos, vocês começaram com herança. Me conta o que aconteceu com vocês. Se fosse com a herança, eu acho que seria mais fácil. Não começamos com... Na verdade, eu posso te afirmar que recursos financeiros era o que não tinha. Nós, na verdade, o que nos impulsionou é principalmente na confiança daqueles que nos cercavam. Primeiro, os nossos pais, né?
Embora o meu pai, no primeiro momento, ele não fosse muito a favor de trabalharmos como escola, ele apoiou esse momento inicial. Então, o que nós tínhamos ali? O espaço onde nós crescemos, a nossa casa era nos fundos, moramos ainda há uns anos no mesmo espaço em que era a escola, nos fundos, e nós tínhamos um espaço, havia ali apenas uma sala em que meu pai utilizava para os trabalhos dele, e chegamos com ele, pai, acho que agora é o momento e a gente quer começar a nossa escola. E ele olhou pra gente, tá bom, e o que vocês têm? Nessa época eu já estava casada, já tinha saído de casa, a Leia também já tinha saído de casa, e nós não tínhamos nada. Então ele nos ajudou com o que pôde, ele ajudou ali na construção de 3 salas de aula, foi o que ele conseguiu nos ajudar naquele momento, e depois nós fomos atrás. De que forma? Com as pessoas que já nos conheciam, porque nós vínhamos de uma trajetória de reforço escolar de muitos anos. Legal. Então, ali na comunidade, nós já éramos muito conhecidas pelo trabalho do reforço escolar que nós fazíamos. Então, nós lecionávamos o reforço de casa em casa. Ah, então vocês já estavam plantando a sementinha. Já estávamos ali. Nós trabalhávamos nessa época, acredito que 2 anos antes da fundação da escola, nós trabalhávamos em uma escola no centro de Belém, na Castelo, que foi uma escola, inclusive, que nós aprendemos muito. E quando nós voltávamos na parte da tarde, nós íamos para o nosso trabalho do reforço escolar. Então, nós tínhamos até um determinado horário em casa, e a partir de outro horário, nós íamos com a nossa bicicletinha rodar na Nanindeua na casa dos alunos. E à noite, nós íamos para a faculdade. Então, essa era a nossa jornada, antes do CMA existir. Mas vocês tinham um sonho, assim, de ver uma escola grande? Ou foi uma coisa que foi acontecendo? Me conta, teve assim... Não, a gente sonha em ter... Me conta isso aí. E, na verdade, nunca existiu o sonho de ter uma escola. Não existiu. A gente... Num primeiro momento, nós estávamos empregadas, inclusive, em outras instituições de ensino. E aquela questão de estar empregada te dá uma segurança, né? E quando eu recebi o meu não, que foi a minha demissão, a Leia ainda ficou na mesma instituição que eu trabalhava, a Leia ainda ficou 1 ano trabalhando, e eu fui demitida. Houveram alguns cortes e eu fui demitida durante esses cortes aí. E aí eu me vi, e agora? O que eu vou fazer? Então, como os pais já fomentavam na gente, olha, abram a escola de vocês, abram a escola de vocês. Mas eu olhava, não, escola é muita responsabilidade. Como assim? Criança, o dia todo, a manhã inteira, lista de material, mensalidade, colocar preços. Como assim? E era essa responsabilidade ou era mais? Era mais do que vocês imaginavam? Não, na verdade, naquela época, e hoje, com a experiência que a gente tem hoje, a gente não tinha noção do que era o tamanho das responsabilidades, das demandas, enfim. E meu pai construiu as 3 salas e a gente foi atrás do que consegui, do que faltava. Então, uma amiga me emprestou um cartão, parcelei as centrais de AD várias vezes. Essa mesma amiga me doou algumas carteiras. Ela trabalhava em uma escola. Lívia, eu tenho algumas carteiras, estão velhinhas aqui. Vai te servir? Eu, com certeza vai servir. Aí ela me doou essas carteiras, conseguimos mandar ali fazer algumas outras e assim nós começamos. Nós tínhamos 3 salas de aula, simples, uma estrutura muito simples, Jamile, muito simples. Tem algum momento assim, Lívia, me conta, se vocês chegaram a olhar assim ao redor, né? Porque as coisas vão acontecendo, vem as famílias, vem as demandas, vem os riscos, vem as coisas. Meu Deus, será que a gente está preparada para isso? Né? Teve esse momento do choque que disse, eita, eu preciso me munir aqui, porque eu não sei se eu estava 100% preparada para isso. Eu vou te contar a minha experiência sobre precificação. Desculpa, eu vou falando, a gente vai lembrando e vai emocionando. Quando a gente anunciou, a gente fez uma faixa, mandou um rapaz fazer aquelas faixas à mão, Sim. Matrículas abertas, CMA, colocar na frente de um portão, que era o que a gente tinha, e a gente olhava uma para a cara da outra e dizia, Leia, será que vai vir alguém? Será que alguém vem aqui matricular? Leia, mas não tem nada aqui na frente, só é o portão. As salas, para chegar até as salas, era um espaço ainda muito grande. E a gente, e agora, qual vai ser o valor da mensalidade? Aí a gente olhou para a cara uma da outra. Ah, vai ser tanto. Sem saber de nada, o que ia pagar, quais os ativos, os passivos daquilo ali, e colocamos.
E a gente ainda trabalhou da seguinte maneira: matrícula mais a mensalidade de janeiro. Aí eu tive o primeiro questionamento de pai. Eu já tinha sido professora de reforço das filhas dele e disse: não, Lívia, eu não posso pagar agora a matrícula e já pagar a mensalidade. Eu digo: como assim? Será que isso está errado? Então, a gente começou muito, porque, Jamília, a gente veio de o que a maioria hoje dos pedagogos fazem, saem de uma faculdade de pedagogia em que você não tem a menor formação administrativa e você abre uma escola sem saber das nuances e dos detalhes de tudo aquilo que rege uma escola como empresa. As pessoas olham muito para o pedagógico e aí vão se assustando com a gestão. E se ela não vai se empoderando daquilo ao longo do tempo, aí os percalços vêm e a pessoa, das duas uma. Exatamente. Ou ela aprende e supera, ou ela vai definhando mesmo com aquela empresa ali que ele não se preparou para tocar. Ou continua ali com a instituição do mesmo tamanho por muitos anos. Acontece muito. O CMA, desde a fundação dele, em 2013, o CMA, todos os anos, ano após ano, o CMA ele nunca esteve no mesmo lugar. Não. Então, quando nós começamos, qual era a ideia? Não, eu preciso... Isso é real. Eu preciso ter uma renda. Eu já estou com vocês há alguns anos... E, sinceramente, é por isso que eu pensei em ti aqui para trazer, eu nunca encontrei a escola de vocês sem estar em obra, sem estar para crescer, sem estar pensando numa solução pedagógica diferente, sem estar pensando em profissionais ali qualificados para munir vocês das informações que precisa para crescer. Isso é uma coisa muito interessante. Inclusive, né... Eu deixar meus elogios aqui, mas a verdade é que vocês têm isso, né? Eu sempre vejo vocês se munindo das informações técnicas que vocês precisam para a tomada de decisões mais acertadas. Isso, né? Isso mesmo. Tem um jurídico forte, não vou puxar a sardinha para mim nem mas nada. É forte, essencial e indispensável no nosso trabalho. O contábil, então o escritório também que está conosco durante esses anos, são muitos anos já de parceria também, fora vários outros parceiros, até do operacional, desde da minha equipe que faz a minha manutenção das centrais de ar, enfim, são muitas pessoas que fazem isso acontecer, mas nem sempre foi assim, Jamil. Sim. Porque, na verdade, nós não esperamos ter o cenário ideal para começar. O que eu tenho em mãos? O que a gente tem? É isso aqui que a gente tem, vamos começar. É o movimento, né? Só que nós já tínhamos algo muito importante, que era o quê? Nós já éramos conhecidas pelo trabalho que a gente fazia pedagógico, pelo reforço escolar. A qualidade precedeu vocês, Exatamente. A dedicação precedeu vocês. Porque, honestamente, o nosso início ele foi tão simples que a gente ficava, às vezes, preocupado do pai entrar, mas será que o pai vai gostar? Tem escolas aqui próximas com uma estrutura tão melhor. Mas a gente não deixou esse receio nos parar. Então, os pais chegavam ali, era uma escola pequena, mas nós sempre fizemos tudo pensando como escolas grandes, em relação àquilo que nós íamos entregar. Nossa, é espetacular tu dizeres isso, Lívia. Então, eu aprendi isso no decorrer do tempo, que a nossa escola ela vai ter o tamanho da nossa cabeça. Legal. Né? Do teu sonho, o tamanho da tua cabeça. Então, o CMA chegou ali, eu vou estar sendo hipócrita, eu sempre sonhei em ter uma escola. Não. E também quando nós começamos, a gente conversando em casa, porque trabalha todo mundo hoje no CMA, né? As minhas irmãs, a minha mãe, meu esposo, meu cunhado. Então, a mesa do café, qual é o assunto? Escola. Não tem jeito. Então, a gente conversa hoje o seguinte, se Deus tivesse nos mostrado o tamanho que o CMA seria 13 anos depois, a gente ia ficar com medo e talvez a gente fosse brecar. Por quê? Interessante essa observação. Porque quando tu estás começando... A gente começou com 40 alunos, hoje o CMA tem 500 alunos. Sim. Então, eu tinha problemas e desafios de uma escola de 40 alunos, hoje eu tenho problemas e desafios de uma escola de 500 alunos. Sim. Então, eu digo que se Deus me mostrasse, olha, o CMA vai chegar nesse tamanho, dizer, não vou conseguir, Deus me deixa aqui mesmo onde eu tô, porque é muita responsabilidade, eu não vou conseguir. Então, a gente foi degrau por degrau, pouquinho a pouquinho. Mas qual foi a minha prioridade sempre como gestão, Jamile? Buscar conhecimento. Isso eu acho espetacular. Eu sempre te vejo estudando mesmo. Buscar conhecimento. Aonde é que eu deveria estar? Em quais mesas eu deveria estar sentada? E eu sempre digo que
eu tenho preferência por estar em mesas que eu seja a que menos sabe. Eu sempre tenho que estar no lugar em que eu vou aprender. Sim. Então, eu fui buscar informações. Nós dividimos. A Leia passou a cuidar mais do pedagógico. E eu, como eu já tinha a minha faculdade de administração, eu passei a pensar no semear quanto empresa. Sim, eu acho que essa organização de vocês, ela é muito boa, ela é muito estratégica. Exatamente. Permitiu, e vocês têm uma confiança muito grande uma na outra, né? Exato. O que a Leia me disse, Lívia, avaliei pedagogicamente e a melhor decisão para o pedagógico é esse. Da mesma forma que ela me ouve muito, de Leia, administrativamente, a nossa decisão melhor agora é essa aqui. Então, e a gente separa muito também, Jamile, nós somos uma escola, uma empresa familiar. Mas a gente separa muito o que é família e o que é o nosso negócio. Porque eu creio que, assim como toda empresa familiar, né, deve ter alguns pontos que às vezes são impopulares, né? Alguns pontos ali que precisam ser superados e discutidos enquanto sócias e enquanto irmãs. Exato. Né? Então, saber ter a maturidade de separar que os nossos problemas pessoais, quanto irmã, nós somos 3 irmãs, né? Eu sou a mais velha, a Leia é a do meio e a Liliane, que ajuda na coordenação, ela é a caçula. Então, a gente separar o que é o nosso pessoal e o que é o profissional. E as cobranças, eu sempre falo isso para os meus colaboradores, que nós somos as que mais nos cobramos. Então, não tem por que a Leia é uma das mantenedoras, a Liliane é a minha irmã, que a gente passa a vista em situações. Não, tá errado. O que é o melhor pro semear? Hoje, pro semear, qual é a melhor decisão, qual é a melhor postura, qual é o melhor trabalho. Então, sempre encaramos dessa maneira. O semear, ele se tornou, graças a Deus, no decorrer desses 13 anos aí, uma escola que tem despontado no centro de Ananindeua. Isso é realmente indiscutível. E começamos sem saber, sem ninguém saber o que era o semear. Né, sem saber que escola é essa, ou desprezada por muitos no começo. O que eu não julgo. Porque hoje você, como pai, que vai numa instituição, claro que você quer ver estrutura, né? Você quer ver o que tem a oferecer em relação à estrutura. E realmente o semear, quando começou, ele não tinha nada disso para oferecer estruturalmente. Sim. Mas o semear, ele traz na sua essência a qualidade, o acolhimento e o amor pelo que realmente a gente faz. Nesse ponto de acolhimento, né, Lívia? Por exemplo, vocês, como você bem disse, passaram lá de uma escola que abriu, né, com 3 salas, 40 alunos, né? O que é até muito, 40 alunos para quem está começando do zero ali com 3 salas, né? Mas como você disse, você já tinha esse movimento na sua comunidade. Eu imagino, como é muito natural, que aqueles primeiros pais e etc. tinham uma relação muito próxima de vocês. E aí vocês começaram, vai crescendo, vai começando aquele movimento, né, de que já aquela proximidade, né, ela naturalmente precisa se afastar um pouquinho, até porque senão, né, as pessoas acreditam que começam a pular as hierarquias que você vai criando dentro da sua empresa, querendo falar só com a fundadora, Exato. Né, com a fundadora. Como é que foi isso para vocês? Como vocês trabalharam? Vocês tiveram que, de alguma maneira, trabalhar não é um afastamento propriamente dito, mas explicar ali para aqueles pais, né, que às vezes não podia tratar direto contigo, que tinha que passar pela coordenadora, que tinha que tratar na secretaria escolar. Essa movimentação, ela foi fácil, ela foi difícil? Vocês criaram normas logo de início? Como me conta? É bem complicado, né? Porque quando nós começamos a escola, nós éramos tudo ali. Eu, por exemplo, eu fazia desde a condução escolar. Então, para eu não perder alunos do outro lado da BR, eu mesma fazia a condução escolar desses alunos por um valor irrisório, porque eu queria que os pais conhecessem o nosso trabalho. Legal. Então, eu fazia a condução, eu era professora do pré-1 no primeiro ano da escola, secretária. Terminava tudo, nós tínhamos que varrer. Quando o pai queria conversar com a professora, era eu. Quando o pai queria conversar com a diretora, era eu. Quando o pai queria ir na secretaria, ou era eu, era a Leia. Ou seja, tudo da escola girava em torno da gente. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, essa mudança de visão dos pais, poxa, o semear está crescendo,
Nem sempre eu vou conseguir falar com a Lívia, embora eu sempre até hoje, sempre me coloco disponível para os pais na medida do possível. Mas como é que foi acontecendo? Conforme a escola foi crescendo, nós fomos aumentando a nossa equipe e setorizando. Então, passamos a ter setor exclusivamente da secretaria, passamos a ter setor exclusivamente de assistência social, passamos a ter setor exclusivamente de coordenação, e aos poucos nós fomos trabalhando com os nossos pais. Não é uma mudança do dia para a noite. Até hoje eu tenho pais que falam para mim, poxa, mas falar com a tia Lívia hoje em dia é difícil. E eu explico por quê? Porque o semear hoje ele não se resume a mim. Né? Então, eu sempre falo que o semear precisa funcionar de igual forma comigo, estando ali ou não, com a Leia, estando ali ou não. O semear precisa trabalhar da mesma forma, porque o semear ele não se resume a mim. Mas você só consegue fazer isso quando você tem uma equipe forte, alinhada e preparada para que a mesma cultura que eu comecei lá atrás, em 2013, ela esteja presente nesses meus colaboradores ao receber o pai. Que o pai ele sinta nesses meus colaboradores o mesmo carinho e a mesma possibilidade de ser ouvido que ele tem comigo. Né, de o que o pai quer hoje? O pai hoje ele quer, eu digo que o pai não quer muita coisa, sabe, Jamílio? O pai ele quer ser ouvido. Sim. E nem sempre ele vai receber, e principalmente eu tenho muito essa política, eu não falo coisas para agradar um pai porque ele paga, que eu acredito que isso pode causar, enfraquecer o teu trabalho. Isso a gente até vê até no nosso próprio trabalho enquanto jurídico de vocês, né? A necessidade, às vezes, quando tem de alguma negociação de conflito, a gente leva isso da maneira mais técnica possível, Exatamente. sem perder a essência de vocês, né? De maneira a conduzir aquilo ali com toda a clareza, porque no final das contas a decisão, quando ela tem clareza, né? Ela tem força, ela até, né, reforça a autoridade ali do gestor, daquele ambiente, porque é uma prestação de serviço coletiva que precisa de regras. Sem dúvida. Sem regras, a gente não consegue crescer. Nenhuma, sem dúvida. Então, quando você, como nossa advogada, chega ali e vê, olha, a melhor decisão é essa aqui. Você é a especialista, você é a técnica ali que está aí, eu confio no teu trabalho. É a mesma coisa com os pais quando chegam com a gente. Pai, mãe, hoje a melhor decisão, hoje a iniciativa mais acertada seria essa. Então, quando o pai ele confia no teu trabalho, ele vai acatar aquilo ali, embora talvez naquele momento não fosse o que ele queria ouvir. Sim. Mas a confiança no teu trabalho que você vai construindo no dia a dia vai fazendo com que os pais entendam que nós tomamos determinadas decisões, nós tomamos determinadas ações para o bem do aluno, baseado nas nossas experiências e estudos, não é uma decisão aleatória. Então, quando o pai confia plenamente no trabalho que a escola faz, embora não seja o que ele quer ouvir, mas ele vai acatar e vai te dar as mãos nessa caminhada. Lívia, assim, a tua vida é uma tomada de decisão, né? Teve alguma decisão que foi difícil? Assim, bem difícil, já que vocês são uma empresa familiar, né? Então, as tuas decisões ali, né, envolvem diversas camadas. Várias, né? várias. Teve alguma decisão em prol, assim, do crescimento de vocês, do desenvolvimento de vocês, que foi uma decisão difícil de superar, mas que precisou ser tomada, mesmo com todo mundo experimentando algum tipo de rigidez ou concessão, né, em algum momento, assim? Eu consigo te dar dois exemplos em diferentes situações. Eu vou te dar um exemplo de uma tomada de decisão, primeiro em relação à escola como um todo. Quando nós começamos a apresentar esse crescimento, nós trabalhávamos com os livros tradicionais, aquele Eu Gosto, que era aquele integrado de todas as disciplinas, enfim. E chegou um momento que a gente sinalizou que nós não queríamos mais aquilo ali. Não era mais o material adequado para o nosso projeto, para o que nós queríamos. E aí foi que nós chegamos até um grande sistema de ensino. Só que qual era a diferença? O valor era muito maior. E a gente ficou naquela situação, e agora? A gente toma essa decisão de mudar o sistema de ensino,
correndo o risco de nós termos uma evasão dos pais pelo fato de ser um sistema com investimento maior. O que a gente faz? E naquele momento a gente tomou a decisão de não, nós vamos seguir para o que é o melhor. Sim. E vamos ter que arcar com as consequências dessa nossa decisão. Se nós tivermos evasão, nós vamos precisar mostrar o nosso trabalho cada vez mais para captar mais alunos. E foi uma decisão super acertada. Daí em diante, nós já passamos a trabalhar com grandes sistemas de ensino na escola. E a outra decisão que acaba sendo bem delicado, porque como escola familiar, nós temos também outros parentes, né, ali na escola, né? E chegar aquele momento de ver que determinado parente, ele não está mais atingindo as nossas expectativas porque a gente quer. Aí muito difícil. Uma vez eu vi até muito difícil. A Luísa Trajano falando sobre isso, falando sobre, né, do Magazine Luiza, falando sobre parentes no teu negócio e etc. Isso realmente precisa de um pulso firme. E aí, vocês desligaram? Desligamos. Eu sempre coloco isso em tudo. Dentro da escola, eu sou gestora. As minhas decisões, elas são unicamente focadas no que é o melhor para o CMA. Então, fizemos os desligamentos que foram necessários. Muitas vezes também, quando nós temos professores, principalmente pedagogas, que já tem todo aquele carinho dos pais, né? Dos alunos. Eu vi que no último podcast o Vitor falou muito sobre isso. Falou do relacionamento. Dos relacionamentos, enfim. Só que nós que estamos ali todos os dias sabemos dos bastidores, o que nós estamos querendo galgar e que, de repente, o profissional não está entregando. Isso é um outro exemplo de decisão difícil, quando você vai contra até a popularidade que aquele profissional tem com os pais. Isso acontece demais. Né? Mas a gente precisa sempre entender que as nossas tomadas de decisões, elas são baseadas em tudo aquilo que nós analisamos. Né? Isso é muito legal. É tudo que nós analisamos. Ajuda o nosso gestor a esse momento, tu falaste, olha, a nossa tomada de decisão, ela é com base em determinados pontos. Eu lembro que eu estava contigo já quando a gente quando você pensou, Jamile, eu quero que o CMA seja bilíngue. Sim. Eu acho importante, eu acho que nós precisamos dar esse passo, é o que eu vejo aqui, né, no nosso próximo caminho. E aí, você precisou tomar uma decisão que também era uma decisão que impactava no bolso do teu cliente, né? Exatamente. Me conta, só para ajudar a cabeça do gestor, o que você colocou na mesa ali para essa tomada de decisão? Eu lembro que a gente conversou sobre valores, eu te dei minha opinião, disse, Ivy, assim que as escolas estão caminhando e tarará, tarará. Mas o que você botou nessa balança para bater o martelo diante desse novo passo? Primeiramente, quando eu cheguei à conclusão de que ter um programa bilíngue dentro da escola já não era mais um diferencial. Isso ali era algo essencial. Eu precisava ter o bilíngue ali. E o CMA, durante esses 13 anos, passou por vários reposicionamentos. Então, isso é muito importante. Não ficar estagnado ali, porque quando a gente para, a gente não está parado, a gente já está definindo. Exatamente. Então, por menor que seja o teu passo de um ano para outro, gestor, você que está aí começando o seu trabalho, está no meio do percurso, não tenha medo de dar o próximo passo. Ele pode dar certo, ele pode dar errado, mas a gente não pode ser parado pelo medo de dar o próximo passo. Então, quando eu percebi bilíngue não é mais diferencial, bilíngue ele é essencial. E chegamos ali, vamos lá. O que eu coloquei na mesa? Primeiro, Jamile, conhecer. Você precisa conhecer o universo que você trabalha. Se você é gestor e você não conhece a fundo o universo da educação, você não vai ter subsídios para tomar decisões. E onde foi que a minha mente, a minha visão começou a abrir mais para isso? Desde a primeira vez que eu comecei a participar da BET Brasil. Da BET Brasil, né? Desde o primeiro ano que eu participei da BET Brasil. Eu tomei a decisão, como eu te falei, eu sempre busquei informação, internet, podcast, livros, eu leio muito, podcasts, entrevistas, documentários, e aí eu conheci a BET. Eu disse, eu tenho que ir. Sim. Eu tenho que estar lá. E se eu vou te dizer, Diva, tu tinha condições de ir naquele momento? Não, eu não tinha. Eu dei um jeito e eu fui. Porque eu sempre encarei tudo isso como um investimento
no CMA, porque eu investi em mim enquanto gestor, eu estou investindo no CMA. Então, primeiramente, foi para a Beth. Então, fui o primeiro ano, fiquei encantada, foi a possibilidade que eu tive de olhar a escola de fora para dentro, e fui conhecendo as principais possibilidades. E detalhe, não foi uma decisão, embora a gente colocasse ali, vamos ser bilíngue, mas era algo que já estava sendo estudado no decorrer dos anos. Então, cada ida na Beth, eu conhecia um pouquinho mais. Sim. E o ano que nós estamos com o programa bilíngue já há 2 anos, eu já tinha sentado em várias mesas do bilíngue. Então, eu lembro de te encontrar na Beth fazendo peregrinação lá, né, para ver se continuava com o sistema de ensino, se mudava de sistema de ensino, o que era melhor, o que não era melhor. Exatamente. Né? Tava lá tu e a Leia, vocês andando por tudo que é parte, né, com uma sacola cheia de solução, cheia de brinde, né? Não vamos mentir que gestor, eu brinco com gestor de educação, eu digo, gente, vocês, que público, que essa área de empreendedorismo de vocês é cheia de brinde. Exato. É um universo maravilhoso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi sentar em várias mesas dos programas bilíngue e conhecer um pouquinho de cada um deles. E depois, claro, estudar a proposta comercial de cada um desses programas bilíngues. E aí, naquele momento, ver o que encaixa hoje para a realidade do CMA. E, claro, cada melhoria, cada crescimento, cada novidade que a gente traz para dentro da escola vai impactar. E tem umas coisas que as pessoas não sabem, mas eu tenho que falar, né? Eu, sendo da região norte do Brasil, com muito orgulho, eu preciso dizer para vocês que o acesso à informação, a novas tecnologias, mesmo no mundo globalizado que a gente está, uma escola do norte do Brasil que precisa, né, tá buscando conhecimentos novos, gente, o esforço, ele não é igual de verdade, a de uma escola já posicionada no eixo sul-sudeste, tá? Realmente, os deslocamentos são mais caros, as negociações, elas não têm os mesmos percentuais, né? Algumas coisas mudam bastante. Então, é bem interessante quando eu escuto a Lívia falando, a gente vai buscar realmente esses conhecimentos, esses acessos, esses crivos, eles têm uma necessidade de ação maior por parte do gestor, tá? Exatamente. Para algumas pessoas do eixo sul-sudeste isso pode parecer, mas isso é muito comum e tal, buscar as feiras. Gente, para quem está posicionado, né, lá ao norte do mapa, requer, às vezes, muito mais força de vontade do gestor, só para clarear. Exato. E eu digo assim, a Lé e eu, nós somos conhecidas em todos aqueles estandes ali da Beth, porque todo ano eu tô lá, eu vou, vamos sentar, o que tem de bom agora? E como é que vocês podem ajudar a nossa instituição? Então, quando nós chegamos ali para estudar as propostas do bilíngue, nós avaliamos o pedagógico, obviamente, foi a prioridade, mas também o que naquele momento fazia sentido financeiramente para a nossa instituição. Sim, muito importante. Porque nós não podemos tomar uma decisão em que vai colapsar o nosso negócio. Inclusive, eu converso contigo esse tempo inteiro. Essa é uma parte que eu gosto muito da advocacia especializada, é que eu sou uma pessoa que se envolve, tu bem sabes, na vida da escola, na vida do gestor, eu quero saber como que eu posso te ajudar, né? E faço esse movimento, né, de ver o que tá acontecendo, o que tá rolando, vou lá nas feiras, converso com o pessoal, para ter a possibilidade de pegar o telefone e dizer, olha, né, Lívia ou qualquer outra instituição de ensino, vi tal solução, é interessante que você veja, que você conheça e tudo mais, tarará. Isso é uma movimentação importante hoje no modelo de negócio que existe, que é trabalhar com escolas particulares, né? É entender como que aquilo se conecta com o teu negócio, porque eu já vi escola se estrangular por tentar colocar alguma solução educacional que não conversava Exatamente. com o perfil daquela instituição de ensino e perder, assim, vultos de dinheiro que poderiam ter contribuído para o crescimento da instituição de ensino e acabaram virando ali uma forca, né? Fora a credibilidade que a gente vai perdendo com o nosso próprio público. Então, você começa um ano com uma solução,
Quando é no ano seguinte que não deu certo financeiramente, não temos mais. Começamos um ano de programa bilíngue, não, esse ano a gente já não tem mais programa bilíngue. Então, perde também a credibilidade com o nosso público. Sim. Então, na tomada de decisão, qualquer tomada de decisão de sistema de ensino, programa bilíngue, tantos outros que hoje tem, porque o mercado educacional hoje é vasto, é muito vasto, né? Eu digo, quem dera eu poder ter todos do maker, enfim, tem várias coisas, todas no... Só que a gente precisa analisar qual é o momento certo para você inserir aquilo ali. Para que você não prejudique todo o restante da sua operação. Sim. Então, para o bilíngue ser implantado no CMA, foi muito tempo de estudo, de avaliações, e aí conseguimos, graças a Deus, implementar no ano passado o bilíngue na nossa instituição. E a mesma sistemática vem sendo com os sistemas de ensino. Então, já passamos aí por alguns sistemas de ensino, sempre estudando duas coisas muito importantes. O pedagógico, mas também a parceria daquele sistema de ensino. Hoje, ninguém cresce sozinho. É muito importante a gente ter isso em mente, não adianta, ninguém cresce sozinho. E quando eu falo ninguém cresce sozinho, eu não me refiro somente aos parceiros que a escola tem. Eu me refiro até aos próprios gestores. Então, sim, muito legal falar isso. Concorrência não é rivalidade. Sim. Então, eu mesma ali, coordeno juntamente com um amigo, que é o João. A gente coordena um grupo de diretores de pequenas e médias escolas ali do centro de Ananindeua. Sim. De gestores que têm muitas dúvidas. Diga, como foi que tu fizeste? Essa troca é muito importante. E assim, hoje o CMA é uma escola, nós trabalhamos hoje, já atendemos do infantil ao médio. Mas eu tenho colegas que estão ainda só com infantil ou salto fundamental 1. Sonhando em dar esse próximo passo de chegar lá, né? E não me prejudica em absolutamente nada eu chegar com essa colega e dizer, olha, pela minha experiência, já passei por aí onde você passou, o ideal seria você analisar isso aqui. E nós também sempre vamos ter o que aprender também com o outro. Eu costumo fazer isso com meus clientes. Como eu sei que às vezes esse sentimento de concorrência ele nasce no coração da pessoa, né? Então, muitas vezes eu coloco em contato um gestor meu, por exemplo, lá de Santa Catarina, em contato com algum gestor lá de São Paulo, ou de lá do Paraná, em contato com daqui de Belém do Pará, quando eu visualizo que eles estão com vontade de dar um passo que outro cliente meu já deu. Felizmente, né, trabalho com pessoas muito generosas, acho que por isso que cresceram tanto, né? E aí, essa troca de informação é muito importante. É muito legal que você tenha se colocado, né, à frente de uma movimentação como essa, porque eu acho que todo mundo ganha, né? A educação ganha, o próprio desenvolvimento, porque vocês são educadores. O que vocês fazem impacta no desenvolvimento de um município, de um estado. Exatamente. Né? Toda aquela redondeza ali. Isso. A educação realmente transforma, e quanto mais a gente elevar ali a qualidade de entrega, né, para os nossos alunos, né, a gente está contribuindo com o desenvolvimento mesmo da nossa região. Acho bem bacana que você tenha. E eu me coloco, inclusive, tá? Meu Instagram é @Lívia Cristina Freitas. Eu tenho vários gestores ali que me seguem, perguntam algumas coisas ali no direct, porque acompanham a escola, então algumas vezes eu estou marcada nas publicações da escola e já acabam me seguindo no meu Instagram pessoal também, e vem algumas perguntas, né, de coisas que eu digo, caramba, eu tive essa dúvida também naquela época, se eu tivesse alguém que pudesse me ajudar, me tirar aquela dúvida, com certeza o meu caminho teria sido mais fácil, né, mas sempre foi um caminho, uma trajetória de buscar. Então, nós sempre temos que buscar. Você tem uma dúvida, vá atrás da resposta, aonde quer que ela esteja. Aonde quer que ela esteja. Eu lembro que quando a gente começou, eu precisava fazer o registro do INEP, né? Eu comecei a escola, abrimos firma, fundamos em 2013, abrimos firma em julho de 2013 e vamos fazer o nosso cadastro do INEP. E eu, como é que faz isso? E agora? Aí, olha, fulana de tal, que é lá no bairro do distrito, ela é secretária de escola, ela vai te ajudar. Eu ia bater na porta dela. Ela nunca me viu, eu sou a Lívia, é assim, 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 eu estou precisando de ajuda. Como é que eu faço isso aqui?
Então, é ir buscar realmente, não sei fazer, como é que faz? Eu vou buscar alguém que saiba como faz, para que eu possa fazer. Então, você dizer que eu como gestora com 13 anos de experiência, eu não tenho todas as respostas. O não sei, às vezes, e muitas vezes, o não sei é mais inteligente do que o já sei. Exatamente. Né? Que a pessoa vai lá e acaba... E nós nunca podemos chegar a essa postura, quem sabe muitas vezes até arrogante, não, já cheguei, já conheço bastante. Não. Eu sempre digo, gente, eu sou aprendiz nessa jornada. Eu tenho gestores que já estão na terceira geração dentro da família, nasceram, respiraram escola a vida inteira, são pessoas que estudam, que se envolvem, que tomam decisões o tempo inteiro, estão em grupos ali o tempo inteiro, pagam, buscam ali se munir, contratar os profissionais todos para trabalhar, e se você se depara com algum ponto, ele diz, não, isso aqui eu não sei. Exatamente. Eu preciso buscar. E é por isso que a coisa vai se mantendo, né? Que a empresa vai se mantendo e fazendo o que ela precisa fazer ao longo dos anos. Porque, né, até vocês são da primeira geração, isso. Né? Vocês já passam isso para a família de vocês? Já. Já. Embora a gente não tente pressionar, eu ainda não tenho filhos, né? Nós temos, mas a Leia tem 2 filhos, são nossos sobrinhos. E embora a gente tente não pressionar, né? E, olha, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Mas vamos aprendendo a fazer isso aqui. Exatamente. O menor, o Daniel, fala que ele vai ser o futuro diretor, né? E a gente fica feliz por saber, porque hoje que realmente nós queremos deixar com o Semear é um legado. É para a posteridade. Se ainda vai estar futuramente nas mãos da minha família ou não, Sim. ou se em nome de Jesus crescer bastante, se tornar um grupo, enfim. Mas o que eu quero deixar é o legado da essência do trabalho do Semear. É isso que nós queremos. Olha, mas eu vejo vocês crescendo. Isso daí não tem, é inevitável, até porque a gente vai tendo contato. É perfil. Eu vejo vocês com um tamanho muito maior, vejo outras unidades, não estou sendo vidente, gente. Eu estou falando coisas aqui baseadas em evidências, tá? Sim. Vejo vocês tendo outras unidades, é perfil de vocês, né? Agora, vocês já caminharam por um momento, até conosco mesmo, para alinhamento de documentação, deixando as estruturas, né, replicáveis. Então, não tem... eu não vejo outro caminho que não seja de crescer, porque... Por tudo que a gente conversou aqui, realmente é o teu movimento. És uma pessoa muito fazedora, tua Leia, né, buscando sempre. Eu acho isso espetacular. E se eu puder deixar aqui uma dica para os gestores, claro, conforme as possibilidades, porque cada escola tem a sua realidade. Tem as que ainda estão começando, por exemplo, não tem como ter um escritório de assessoria jurídica ainda, mas coloque dentro dos seus objetivos ter uma assessoria, ter uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria contábil, porque por trás de tudo isso, do fazer escola todos os dias, tem muitas coisas por trás que se nós não tomarmos as decisões certas, podem arruinar o trabalho de muitos anos. Não é verdade. Né? Por exemplo, uma decisão trabalhista equivocada, uma decisão pedagógica equivocada. Né? Porque as coisas têm reflexo mesmo, como eu te falei. A pessoa às vezes acha que está fazendo uma boa coisa e ela está isolada naquele mundo para tomada de decisão, como você trouxe mesmo. As decisões não são tomadas de maneira aleatória e nem sozinha. Ela precisa de um complemento de diversas informações e fatores que fazem você chegar até ali, né? É um estudo também. Exato. Então, é muito importante realmente que a pessoa esteja ali amparada. E hoje a minha escola que tem menos aluno, Lívia, ela tem 26 alunos. E a minha escola que tem mais alunos está indo para quase 4.000 alunos. Então, é uma decisão que a pessoa toma de crescer, o investimento que ela acaba tomando de crescer. Assim. E quando a gente tomou essa decisão, Jamile, depois que nós fechamos, tínhamos um escritório anteriormente, né? Só que não era um escritório especializado, educacional, isso fez uma diferença muito grande para a gente. Então, a gente entrou naquele momento, será que vai dar para a gente? Ou será que é o momento? Quando a gente passou a ter toda essa assessoria, a gente viu, não, é o melhor investimento que a gente pode fazer. Então, a gente tem um grupo, feliz, a gente tem um grupo, né? Então, antes de eu tomar qualquer decisão, Jamile, Vitor, pretendo fazer tal coisa.
Tá certo, tá correto, que me respalda. Porque se a mesma maneira que uma tomada de decisão certa pode te levar para um outro nível, Isso é a verdade. tomada de decisão errada, ele pode te derrubar. E quando a Então, escola ainda está em fase de crescimento, às exatamente. vezes essa puxada errada, ela Sem é dúvida. dolorosa. Exatamente, muito. Então, são decisões e investimentos que a gente precisa fazer no decorrer. As escolas que têm pretensão de crescer, é essencial, é fundamental. Lívia, me dá uma palavra final para o meu gestor de escola. Hoje, a pessoa que está lá, Sim, está começando a instituição de ensino ou está estagnada certo. há algum tempo. E ela está levando aquilo ali, né? Não sabe bem para onde vai. Se você puder, assim, ir lá no coração dessa pessoa, casada com toda a tua trajetória, que é uma trajetória linda, linda mesmo, eu até me emociono, é linda, tá? Então, se tu puderes dar essa injeção de coragem com um tiquinho de técnica aí para desfechar, que recado você dá para esse gestor que ele tem a chance de, né, de ir, por favor, não volte, né? Incomode-se. Seja incomodado. Eu me considero uma pessoa incomodada. Espetacular. Incomodada. Em que sentido? Não tá bom. Eu consigo mais. Dá para fazer mais. Né? Às vezes há alguns conflitos ali, porque devido a esse meu perfil de ser incomodada, às vezes, Lívia, tu tá exigente demais, ou tu tá cobrando demais. Mas e outra coisa, faça o seu melhor nos detalhes. Os detalhes, ele é muito importante. Você encanta as pessoas, os seus funcionários, o seu público pelos detalhes. Outra coisa muito importante, seja comprometido com a sua palavra. Espetacular. Um gestor, ele pode não ter naquele momento o dinheiro na mesa, mas se for um gestor que tem palavra, ele vai conseguir fechar um negócio. Eu já fiz isso várias vezes. Várias pessoas sentaram comigo em mesa e chegaram, Lívia, o que tu tens? Eu tenho 2 coisas, fé e coragem. É só o que eu tenho no momento. Se você acreditar na minha palavra, e aí fechamos o negócio, cumprimos o negócio. Tu sabe disso, nossa última compra de expansão da escola foi assim. Ah, foi. Tu lembra disso, a gente né? deu um jeito, ele virou para mim e falou, Jamile, eu preciso deste terreno. Dá um jeito aqui junto comigo. Eu falei, tá bom, como é que a gente pode pagar? De tal maneira. Então vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. E detalhe, agora, agosto, última parcela do terreno. Lívia, foi financiamento bancário? Não foi financiamento bancário. Foi uma família que eu agradeço muito também, que acreditou na minha palavra, na palavra da minha família. Fechamos o negócio e honramos até o final. E isso não é somente quando você adquire alguma coisa. Honre a sua palavra com os seus pais, honre a sua palavra com os seus funcionários, honre a sua palavra com todos. Porque o dia que você não tiver crédito, mas você tem a sua palavra ali, você vai conseguir muita coisa. E a gente conseguiu a maioria das coisas assim, Jamile. Sim. Porque se você... Lívia, qual foi o investimento bancário que teve no semear durante esses anos? Eu vou te dizer que foi uma única vez que foi do Isaac. Sim. O Isaac foi uma instituição que acreditou também na gente, né? Sim. Então, eu tive um único financiamento bancário que foi pelo Isaac. Fora isso, durante todos os anos, sempre foi. O que eu não conseguia, estamos em obra. E agora faltou tal coisa. Gente, não tem dinheiro em caixa. Mas tem a empresa tal, com fulano de tal, que conhece o CMA, conhece a nossa gestão e vai fechar negócio com a gente. E fechávamos o negócio. E assim a gente ia. Então, não tem ali financiamento do governo, não tem ali, tirando o financiamento do Isaac naquele momento. Sim. Sempre foi o quê? Pessoas que acreditaram em nós, acreditam em a gente até hoje. As famílias, principalmente, né? Minha enorme gratidão às minhas famílias que estão me assistindo. Enorme beijo para vocês, que acreditam na gente, que acreditam na força que o Semear tem. Hoje foi nosso primeiro dia de volta às aulas e eu tenho uma rotina que é o seguinte: eu recebo os meus alunos e eu entrego os meus alunos, todos os dias. Então, de manhã eu recebo os alunos. No final, quando os pais chegam para buscar, eu estou ali. Se eu não estiver ali, eu estou com alguma coisa que realmente não deu.
E hoje um vozinho de um aluno chegou e eu perguntei, e aí, como é que foi o mês de julho? Ele disse, foi maravilhoso, vamos lá começar o semestre. Eu disse, vamos lá, que vai ser uma bênção. E ele disse assim, olha, por onde eu ando, eu só tenho ouvido falar coisas boas do semear. Isso é uma coisa muito legal. Então, essa conversa, essa proximidade, não deixar também que o crescimento te afaste da convivência com os pais. Sim. Então, o semear hoje ele é bem grande, mas tô no portão, tô na entrada, tô na saída, para ouvir, porque eu preciso ouvir. Para melhorar, né? Para melhorar. Né? Pesquisa de satisfação, gestores, é muito importante. Pesquisa de satisfação é muito importante. Então, lá na escola, nós fazemos a pesquisa de satisfação a cada bimestre. A gente não faz por ano. A gente faz a cada bimestre no plantão pedagógico. Os pais preenchem ficha, caixinha de sugestões. Legal, e isso faz com que a gente enxergue coisas que muitas vezes a rotina não permita que a gente enxergue. Então, ouça as suas famílias. Os meus paizinhos, aquele pai é muito chato. É esse pai que vai te fazer crescer. Porque aquele pai que muitas vezes está todos os dias ali, às vezes se incomoda com alguma coisa e não fala nada, no outro ano ele vai embora. E você não vai entender por quê, né? E os pais que vão lá, poxa, Lívia, não tá legal assim, Léa, não tá legal desse jeito, a gente pode melhorar. E quando ele vê que nós ouvimos e aquilo ali que de repente era um incômodo, teve aquela melhora, a tua credibilidade, a confiança dele na escola aumenta ainda mais. Então, se forem dicas que eu posso dar hoje para fortalecer o trabalho de qualquer instituição, seriam essas. Eu te agradeço demais, Lívia. A gente conversou pra caramba. Se deixarem, a gente fica. Se deixarem, a gente fica, tá? Mas olha, muito obrigada pela tua presença, por passar a tua experiência, compartilhar um pouquinho da tua história. Eu tenho certeza que vai se relacionar com muito gestor, né, que está caminhando ainda, sonha em estar onde vocês estão. E, às vezes, né, até aquele outro gestor que deixou passar alguma das tuas dicas e que isso pode contribuir para a instituição crescer ainda mais. Então, fico muito feliz, muito grata também da sua confiança no nosso escritório, em mim, né, que a gente está sempre em contato. Sim. Aí. E, meus queridos, este é mais um episódio do Escolados Podcast. Gostou? Curte, compartilha com algum outro gestor educacional e aperta esse sininho para vocês saberem sempre quando tem um episódio novo no ar, certo? Então vejo vocês no próximo episódio do Escolados Podcast. Tchau, tchau!